Louvai, de todo o coração, louvai ao que santo é, louvai, porque nos deu Cristo Filho seu. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico sou. Pois grandes coisas ele fez por nós. Amém, meus amados. A igreja esteja sentada, vamos louvar o nome do Senhor com o hino 212. Os guerreiros se preparam. Glória seja dada ao nome do Senhor. 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará.
seja o nome do Senhor nesta manhã. Maravilhoso é estar na sua casa, né, amados? Os irmãos que nos assistem de casa, que o Senhor igualmente esteja vos abençoando neste dia que o Senhor nos dá para nos alegrarmos na sua presença. Nesta manhã, queridos, estaremos aprendendo a lição de número 3, que traz por título Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo que se encontra em Jó, capítulo 1 e versículo 6 nos diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. O objetivo geral desta lição é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Objetivos específicos desta lição. Ponto 1. Explicar que o livro de Jó não procura... Ponto 1 é explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Ponto 2. Afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. Ponto 3. Sublinhar o caso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Nesta manhã, presbítero Hélio será o nosso professor ministrante, trazendo o ensino sagrado nesta lição, conforme o Senhor tem colocado no seu coração. Eu já vou pedir que o nosso professor se aproxime com toda a liberdade. Eu quero convidar também aqui a irmã Valda, uma das nossas professoras deste abençoado departamento, para estar elevando ao Senhor uma oração pelo nosso professor, pelos alunos presentes, quer sejam aqui local, quer seja assistindo esta aula online. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. O irmão Geraldo Sérgio, nosso fiel companheiro, que todas as manhãs sempre está presente, mas que neste momento está em recuperação. Queremos colocar também nessa oração que o Senhor esteja dando uma completa vitória junto com a sua família que está ali acompanhando o nosso querido companheiro. E aos demais irmãos que colocam seus nomes, que pedem oração, sintam-se incluídos para serem abençoados também nesta oração. Irmã Val. A paz do Senhor, irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Para aprender. Levante suas mãos para cá, vamos apresentar o servo do Senhor para Deus. Senhor Jesus, mais uma vez na tua presença estamos, Senhor, gratos a ti por esta manhã de sol. Deus querido, estamos na tua casa com o coração alegre na tua presença para aprender a tua palavra. Sê conosco, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos cada dia mais conhecer a ti. Deus querido, agora abençoa o teu filho, Senhor. Eu sei que ele já está preparado. Senhor querido, derrame da tua unção sobre a vida do teu servo, que ele seja boca sua neste momento, Senhor, para ensinarmos a tua palavra com ousadia, Senhor, que nós precisamos cada dia mais estarmos na tua presença e aprendermos de ti. Em nome de Jesus, papai, nós te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, igreja, alunos da Escola Bíblica Dominical, né? A maior escola de ensinamento cristão que existe, né? Na face da terra. Estamos alegres, mais uma manhã Deus tem nos abençoado com a sua palavra, né? E hoje nós temos um tema bastante interessante, que é falando, né, sobre o livro de Jó. Este livro que nós estamos estudando, estamos na terceira lição.
uma lição bastante importante e também muito complexa, né, pastor Osias? E nós não vamos conseguir destrinchar todo este conteúdo em apenas uma hora ou até menos, né, que nós temos aí para poder estar transmitindo. Mas sintetizamos algumas coisas, né, desde a primeira lição. Eu gostaria de fazer uma rápida reflexão de tudo que eu parei para estudar sobre este livro, porque a gente lê o livro é uma coisa, né? Mas a gente parar para analisar, né, Danilo, o livro de uma forma mais tranquila, mais calma. Então, é um livro que tem um teor muito profundo. E nós, cada professor, tem a sua maneira, né? Vai estar ali estudando, fazendo seus levantamentos, seus apontamentos, né? Também não sou dono da verdade. Existe muita coisa que eu estou aprendendo, então se os irmãos acharem que existe alguma coisa que está fora daquilo que o irmão aprendeu, por favor, pergunte, né? E eu vou transferir ali ao nosso mestre, pastor Osias Gonçalves, e ele vai estar respondendo, né? Juntamente com os nossos irmãos obreiros aí que estão sempre conosco, né? Então, queridos, Jó e a realidade de Satanás, né? Então, o que eu coloquei aqui nesse aparato que eu fiz da primeira, segunda, terceira lição, e algumas coisas que a gente lê, que a gente pesquisa, né? E coisas que vocês muito bem já sabem, né? Então, ok, Uz é a terra de Jó. Uz fica na Arábia, Jordânia, sudeste ou sul de Israel. Uz estaria localizado em uma área dentro de Damasco, entre o rio Damasco e o rio Eufrates, na orla do deserto da Arábia. Então, isso é o que se sabe sobre a terra de Uz, não é uma coisa precisa, né? Hoje não existe nada de precisão. Até mesmo quando alguns dos irmãos que já visitaram Jerusalém, já visitaram Israel, sabem que ali é tudo meio teórico, né? Não é uma coisa precisa, 100%, é aqui que aconteceu. Até porque os de agora não estavam naquele tempo para poder dar uma exatidão daquilo, né? Mas é o que se sabe. O tempo ou período que se passa a história, acredita-se que seja no período patriarcal, né? E esse tempo é o tempo de Abraão, Isaque e Jacó. Então, é um tempo datado no tempo de Abraão, Isaque e Jacó, que é o período patriarcal. A história de Jó não está ligada à tradição judaica, pois no tempo em que ela acontece, a nação de Israel ainda não existia. Está ligada à tradição árabe. É isso, pastor Osias? Ok. Qualquer coisa aí pode me corrigir, por favor, tá? Jó foi um não israelita justo e temente a Deus e que serviu a Deus como um homem que não tinha um começo ali, você não sabe como é que Jó teve o conhecimento de Deus. Assim também, como nós vemos outras pessoas na Bíblia, por exemplo, Melquisedeque, rei de Salém. Então a gente não entende como é que aquele homem tinha um conhecimento tão grande, né? Algumas pessoas acham que ele é divino, talvez Jesus pré-encarnado, mas o que se sabe é que ele era um homem também comum, né? E ele servia a Deus. Antigamente, nesse tempo, os reis também eram sacerdotes muitas vezes, né? E Melquisedeque era rei de Salém, rei de paz, né? E ele também servia a Deus. Também outro personagem que a gente também não entende, talvez o pastor Osias possa até dar uma pincelada nisso, Jetro, né? O sogro de Moisés. Ele tinha um conhecimento, ele era sacerdote em Midian, muito embora os estudiosos vão dizer que talvez ele seja um sacerdote de um outro Deus, talvez até de Baal, né? É um levantamento que tem. Agora nós cremos que Jetro era um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então, a Bíblia em nenhum lugar dá referência que ele fosse sacerdote de um outro Deus. Ele tinha um conhecimento de Deus muito grande, acolheu Moisés quando ele fugia, porque era um costume da época, e acredito que também ali Jetro conseguiu também aflorar todo aquele potencial que Moisés, logo depois na sequência, vai demonstrar ao conduzir o povo pelo deserto até a divisa, né, de Canaã. Ok, queridos? Então vamos para Viu, irmão Hélio? Por favor, pode falar. Eu estava com o Jetro na cabeça aqui. Olha aí, ó. É de Deus. Uma das coisas que as pessoas têm que prestar atenção também é que
Israel é um projeto de Deus para o plano da salvação desenvolver. Mas o conhecimento de Deus não estava restrito a Israel, né? Verdade. Outras nações cultuavam a Deus, né? Não é só Baal que era adorado naqueles dias, né? Israel é um caso específico, né? Dentre os semitas ali, Deus escolhe Abraão, a sua família, para que o plano da salvação se desenvolva. E a Bíblia se presta a narrar isso, né? Exato. Uma coisa interessante, queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, e os professores que estão aqui, né, nos ajudando e muito entendido também na palavra, certamente todos estão dentro do livro de Jó, né, estudando, e aí a gente, quando para estudar isso, a gente vai estudar a circunvizinhança da história de tudo aquilo que acontece, né? Mas o interessante é ver que essas pessoas, Jetro, Melquisedeque e também outras que existiram na época, que talvez não seja mencionado aqui, eles são pessoas que tiveram conhecimento, Osias, mas da onde que veio esse conhecimento? Claro, é um mistério e não faz parte da nossa lição de hoje para a gente entender isso, talvez faça parte de um outro contexto para a gente poder saber. Mas o interessante é saber como é que eles chegaram a esse conhecimento. Quem foi que transmitiu esse conhecimento, Simone, para essas pessoas? Interessante, né? Isso talvez uma revelação do próprio Deus, né? E, como a gente sabe, a história, como é que acontece a história? A história bíblica, revelação e também a história passado, de pessoas para pessoas, né? E nós vamos ver que Jó aqui, lá no capítulo 42, ele vai dizer assim que conhecia Deus em teoria, né? Era o conhecimento que ele tinha. E esse conhecimento teórico, muitas vezes, foi passado de geração a geração, de pessoa a pessoa, e chegou até ele, né? E certamente não podemos restringir o poder do Espírito Santo, que atuava também na época, convencendo o homem, né, da grandeza de Deus. Ok, queridos? Vamos para frente, vamos ver aqui onde é que eu estava. A literatura compreendida no livro de Jó é a sapiencial e a poética. Sapiencial, declaração de sábio que oferece ensinamento sobre divindades e virtudes, né? Esse é o significado. Poética, porque está em estilo poético, sua poesia, porém, tem um personagem histórico e real, Jó, né? E os livros poéticos da Bíblia são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Muito embora outros livros também tenham, né, alguma expressão poética, mas esses são os livros tidos como poéticos. O livro quebra um paradigma. Qual é? Que se há sofrimento, há pecado. O livro quer mostrar outra realidade. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Porque, graças a Deus, hoje, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, não tem mais esse costume. Mas houve um tempo em que se uma pessoa falava que estava em depressão, ela estava com um problema, estava endemoniada, ela estava ali com uma possessão, e a pessoa muitas vezes, passando pela dificuldade, não podia nem pedir oração na igreja, é ou não é isso? Então hoje, graças a Deus que essa coisa passou. Hoje nós somos pessoas mais entendidas, né? E nós entendemos que o sofrimento muitas vezes das pessoas não é porque a pessoa está num pecado, ou porque ela está devendo alguma coisa a Deus, mas são os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes. Até porque, como é que nós iríamos enfrentar, Jair, dificuldades, se nós não temos esse conhecimento que Deus muitas vezes permite alguma coisa na nossa vida, e talvez algum dos irmãos aqui estejam passando por uma dificuldade. Muitas vezes quando a dificuldade vem, a gente se pergunta, mas por que isso está acontecendo comigo, né? E aí a gente começa a revisar as coisas. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu disse alguma coisa errada? Né? A gente tem muita coisa para ligar nisso, mas não. As dificuldades, elas chegam para cada um de nós. Mas nós precisamos ter em mente que Deus, Ele é maior do que as nossas dificuldades. Que Deus é aquele que está conosco dentro da dificuldade. Que Deus é aquele que não está alheio àquilo que nós estamos passando. Né? Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos para frente, tem muita coisa aqui, né? Perguntas. Existe bondade desinteressada? Existe fé desinteressada? Esse é um dos objetivos também do livro de Jó, né?
Por que essa pergunta? As duas perguntas acima revelam um pensamento popular, que a bondade e a fé estão baseadas na barganha. Irmão, você já parou para pensar o tipo de fé que você tem? Hein, Macedo? Você já parou para pensar, tenho certeza, né? Qual é o tipo de fé que eu tenho? Por que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus porque eu não paro aqui na frente da... Eu só me dou conta quando eu estou... Não, mas eu vou tentar ficar mais aqui. Então, gente, essa fé, ou essa qualidade de situação que nós vivemos como crente, isso está baseado em quê? Em uma barganha com Deus? Que se eu estou pisando um caminho bom, se eu estou andando bem, se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma fonte de renda, se eu tenho um carro bom, se eu tenho uma vida boa, se os meus filhos andam bem, então eu sirvo a Deus. Mas se não, eu já viro a casaca. Não é assim para muitas pessoas? E justamente aquilo que nós já falamos anteriormente. Muitas vezes quando nós estamos passando pelas dificuldades, porque nem tudo é espiritual. Perdeu o emprego, será que isso é espiritual? Que nem o Eduardo falou aqui ontem na palestra, aquela maravilhosa palestra para casais. Ele perdeu 2 carros para o banco. É uma humilhação isso, mas eu vou levar isso para o lado espiritual? Ou será que isso é uma consequência da vida? Osias, será que a gente consegue discernir bem isso? Será que está bem discernido isso na mente do crente? O que você me diz? De todos, né? Nem de todos conseguem compreender isso. É bem verdade que a aprovação, se você é essa pessoa justa, temente ao Senhor, a consciência te leva para pensar o que eu tenho feito. Uma vez que o crente é sincero na sua fé, e fez uma análise, fez uma autoanálise, e percebeu que não tenha feito nada digno de tal coisa, aí, claro que ele vai aceitar isso como um corretivo de Deus, como uma lição de Deus para a sua vida. Mas eu creio que nem todo mundo está preparado para fazer esse discernimento, né, essa separação. Nem todo mundo, eu creio. Verdade. Então, uma das coisas que é citado pelo nosso comentarista da lição, e muito importante, são os extremos que muitos seres humanos vivem hoje e muitos crentes. Uma é não dar crédito a Satanás. Outra é dar muito crédito a ele. Então, são duas coisas que o crente tem que ser instruído. E também, ele tem que levar uma vida, né, Macedo? Com Deus. Uma vida de oração. Uma vida não somente de aparência, porque muitas pessoas aparentam ser o que não são. Então, uma das armas poderosas do diabo é essa coisa que ele sempre está atrás da cortina. Ele nunca está, porque se aparecesse, opa, vou para o outro lado, né? Vou ficar com Deus. Mas ele não aparece. Ele está sempre na berlinda, está sempre escondido. Então isso é uma arma, mas será que ele existe? Satanás é muito da dúvida. As armas de Satanás, os argumentos de Satanás são muito da dúvida. Ele chegou para Jesus e ele teve a ousadia de dizer assim: se tu és o Filho de Deus. Ei, olha, interessante, não? Ei, será que sou mesmo? Não tinha essa dúvida em Jesus, né? Mas não era isso que ele queria que Jesus pensasse? Será que eu sou mesmo? Irmão Hélio, ele é abusado, né? Jesus tinha acabado de ouvir do próprio Deus, né? Tu és meu filho, né? Do batismo. Agora lá no deserto ele já está afrontando Jesus na dúvida. Então se ele afrontou Jesus com a dúvida, se imagine nós. Pois então. É o campo minado, ele leva a mente humana para esse campo minado da dúvida sempre. E eu acho assim, irmãos, acho não, tenho certeza. Achar não é bom, né? Tem que ter certeza. Que o crente está muito despreparado para isso. Porque assim, você escolhe do jeito que você quer viver a tua vida. Mais uma coisa que foi passado ontem pelo
Eduardo aqui, né? Vida de casal. A vida de casal, Deus, ele fez o casamento, diz que o homem tem que se unir à sua esposa, né? A sua esposa ao seu marido. Mas a vida quem faz é você. É você que escolhe. Né? Não é assim, os casados aí, como eu e minha esposa, aqui há 34 anos. Nós escolhemos lá no começo, nós lembramos das conversas que nós tivemos, de como nós iríamos traçar o nosso plano de casamento, a nossa vida. Né? Uma das coisas, irmãos, que eu me lembro até hoje, e é bem interessante, é que eu tinha lá meus 18 anos, a Rita tinha 16, e a gente disse assim, ei, nunca vamos assistir novela. Olha que coisa interessante, não vamos assistir novela. Novela não é bom. E aí, o que aconteceu, Osias? 34 anos, nunca assistimos novela. Os meus filhos nunca assistiram novela. E eu me lembro ainda que às vezes até a gente tinha que pedir desculpa para a visita. Chegava uma visita em casa que tinha costume de assistir novela. Irmão, não estou condenando quem assiste novela. Isso foi uma coisa que eu e a minha esposa, nós achamos que seria legal para nós. Não estou dizendo que é pecado você assistir novela. Não. Para mim, não é legal. Mas se é legal para você, irmão, amém, tranquilo. Vamos ficar em paz. Né? E às vezes chegava alguém na nossa casa e chegava lá assim, ei, hora da novela. Ia lá na televisão, ligava a novela, chegava dos meus pés e pegava e não assistimos novela aqui em casa. E a gente, me desculpe. Eles eram na hora. Dizia, ei, desculpa, viu? É que assim, tinha que explicar tudo. Ei, irmãos, a vida cristã também é assim, né? A gente tem que definir, assim como no casamento, né, Danilo? Definir as metas e aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha legal. Nós que somos crentes, nós tendemos para as coisas de Deus. Nós temos que fazer aquilo que está dentro do nosso plano, né? Do nosso manual, que é a Bíblia, a palavra de Deus está aqui, ó. É o manual do crente, todos têm. Ei, vamos fazer assim, a Bíblia manda assim. Vamos abençoar os nossos filhos, vamos ter a bênção de Deus na nossa vida. E assim também, são pessoas que muitas vezes vivem meio lá e meio caos, e ele não consegue saber o que é de Deus, o que é do diabo, se pode ou não pode, e fica naquela confusão, que isso já vem do inimigo, né? Ficar naquela confusão, e acaba vivendo a vida meio de qualquer jeito. E aí quando assevera a prova, a coisa pega. Graças a Deus, que nós temos um Deus poderoso, que nos ajuda em tudo. Até mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas bobeiras, nas nossas vaciladas, o nosso Deus nos abençoa. Amém, queridos? Eu tenho que ir para frente. Olha, eu queria ficar só nessa introdução, Osias. Não tenho condição, mas eu queria. É muito bom. Ok, vamos lá. Então, essa dúvida, existe bondade desinteressada, existe fé desinteressada? Era este o pensamento de Satanás a respeito do patriarca Jó. Olha só, aqui nós começamos a perceber a limitação do inimigo. Porque tem muitas pessoas que supervalorizam a ação do diabo. É uma ação real? É, sim. Devemos, vamos ficar de bem com Deus? Não. Não vamos ficar de bem com Deus e o diabo. O diabo tem a sua ação limitada. O meu negócio é com Deus. Se Deus permitir que ele faça alguma coisa, mesmo assim o meu problema não é com o diabo. No livro de Jó, quando você lê todos os capítulos, você vai entendendo que Jó, o negócio dele era com Deus. Ele nunca atribuiu nada ao inimigo. Muito embora, Josias, eu penso que Jó, ele tinha um conhecimento que existia uma força, talvez não diabo, mas que existia algo contrário, né? Porque ele era um homem espiritual. Ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Se nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, nós sabemos que existe a realidade do diabo. Nós sabemos que existe a realidade da tentação. Porém, Jó, ele nunca perdeu o foco.
Meu negócio é com Deus. O nosso negócio, irmão, é com Deus. Ah, mas eu tenho que quebrar a maldição hereditária. Sai dessa, crente. Cara pálida, né, às vezes? Sai dessa, cara pálida. O nosso negócio é com Deus. Jesus quebrou todas as maldições na cruz do Calvário. O meu negócio é com Deus, não está bom, mas é Deus na minha vida e Ele sabe o que está fazendo. A coisa está boa, glória a Deus, é Deus que está me abençoando. É assim, irmãos. Não muda, não fique nessa de achar, mas fulano de tal disse que teve que quebrar uma maldição hereditária, que o vozinho que morreu há 80 anos, ele... Ei, crente, e o sacrifício de Jesus na cruz, Osias, não vale nada? Ei, o nosso negócio é com Deus. Jesus Cristo levou tudo ali, ó. Quando você vai sair da tua casa, se ajoelha, ora ao teu Deus. E faça como Jesus disse na oração do Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Porque só Deus pode nos livrar do mal. Amém, queridos? Nossa, que gostoso. Vamos para frente. Vamos ver se eu me acho aqui. Então aqui, ó. Aqui começamos a entender com mais riqueza de detalhes o que já sabíamos. Que Deus, em sua onisciência, conhecia Jó. E que o diabo, por não ser onisciente, não o conhecia. O livro de Jó é o que mais aprofunda o assunto sobre o sofrimento do justo. A dinâmica do livro nos ensina que, quanto mais o diabo assevera a prova, Deus lapida a joia que está dentro de nós. Amém, irmãos? Irmãos, a prova pode estar pesada, mas Deus tem uma saída pedagógica para aquilo ali para você. Você está aprendendo. Quantos de nós aprendem através da luta, através da dificuldade? Muitas vezes nós dizemos assim quando a luta surge, mas Senhor, não precisava isso, eu poderia entender de outra forma. Não entende. É daquele jeito, é daquele jeito que você aprende. E Deus sabe exatamente o que fazer. Então Deus tem o controle total da minha e da tua vida. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos para frente. Ok. Vamos lá. O livro de Jó é o que mais aprofunda o assunto sobre o sofrimento do justo, né? A dinâmica do livro nos ensina que quanto mais o diabo assevera a prova, Deus lapida a joia que está dentro de nós. O livro de Jó contém a maior citação sobre Satanás do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante, né? Não que isso seja uma coisa boa, né? Porque saber de Satanás também não é tão bom assim, né? Mas o livro aqui, das 19 citações que existem em todo o Velho Testamento, aqui no livro de Jó tem 14. Então, e é um livro assim meio, como é que eu poderia dizer, Osias? Meio fora da casinha, né? Porque nesse tempo aqui, os livros que eram escritos não revelavam Satanás dessa forma, né? E nós conhecemos através desse livro que existiam, o Satanás ele estava atuante naquela época. Não, mas Satanás ele não atuava nessa. Claro que atuava. Estava lá, estava ali, né? Fazendo o que sempre fez, olhando, investigando, né? Com toda a sua sabedoria, porque ele é sábio. O livro de Jó demonstra que o crente é transformado não pela informação, mas pela revelação. Hein? Informação é bom? Informação e revelação andam juntos? Sim. Informação e revelação andam juntos. Não podemos viver uma vida só à base de revelação. Também não devemos viver uma vida somente na base da informação. Tem muitos que vivem. Tem muitas pessoas que vivem somente da informação. Mas quem que vive da revelação, Danilo? Nós que somos crentes em Jesus Cristo, que Deus revela o oculto, que Deus revela aquilo que tem que revelar. Osias estava me passando ali sobre a escola dominical, está preocupado com os nossos jovens, com as nossas crianças, com as pessoas que estão em casa, fazendo uma visita ali, onde foi revelada uma das nossas irmãs. Ela estava procurando uma maneira de poder atingir o coraçãozinho das crianças, né, Osias? Me corrija se eu estiver errado. Mas estava procurando atingir o coraçãozinho das crianças. O que eu dei, orando a Deus, Senhor, o que eu faço
para poder levar alguma coisa para as nossas crianças. Olha que sentimento bom, que sentimento gostoso, que sentimento de crente desta professora da nossa escola bíblica dominical. E Deus revelou para ela, vai no significado do nome das crianças. Olha, essa veio quentinha do céu, do Espírito Santo para o coração desta nossa irmã, nossa professora. E assim ela fez, porque o crente é obediente. Quando Deus fala, nós não resistimos à voz de Deus. Quando Deus fala, nós também não ficamos confusos. Nós entendemos a voz de Deus. Crente entende a voz de Deus. Pode marcar isso aí. Escreva isso aí. Crente entende a voz de Deus. E ali o Osias falando que quando ela chegou numa casa de uma determinada pessoa, e o Osias sabe até o nome do aluno e da pessoa, você pode até perguntar para ele depois. E quando a professora leu o significado do nome, esta mãe sentou no sofá e começou a chorar, porque ela precisava ouvir aquilo vinha de Deus, porque quando nós andamos com Deus, Deus traça o nosso caminho, Deus faz com que as coisas comecem a acontecer da maneira que tem que acontecer. Então, irmão, não viva por você mesmo. Se você está pensando nesta manhã, em tomar uma decisão tua, Paulino, não tome. Vá para Deus. Deus é quem sabe o melhor. Amém, queridos? E vamos para frente, né? Que bom se a gente pudesse somente conversar sobre isso. Então, como eu já disse, né? O caminho da revelação e da informação, eles vivem juntos, né? Mas o caminho da informação se busca de uma forma e o da revelação de outra, né? E crente sabe como buscar o caminho da revelação. E aqui nós vemos Jó falando sobre revelação e informação. No capítulo 42, versículo 5, uma tradução na linguagem de hoje, né? Porque tem umas traduções que você quase não consegue nem entender o que está escrito ali, né? Mas aqui está mais claro, né? Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Olha a informação. Olha, ele disse, eu ouvi falar de Deus. E eu estou com Deus. Eu ouvi falar de Deus e eu aceitei a Deus. Eu me dispus a andar com Deus. Mas aí, a continuação do versículo diz assim, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que revelação. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Olha, isso é revelação, Osias. Isso é revelação. Hein? Ouvir falar é uma coisa, mas quando Deus se revela para nós é maravilhoso. É muito melhor do que a informação. Mas primeiro, nós vemos que Jó faz a coisa certinha. Ele conta certinho, até porque Jó era um sábio. Ele diz assim, ó, antes eu ouvia. Ele fez o caminho certinho, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho pleno conhecimento de ti, Senhor. Agora eu conheço, eu sei quem tu és. Antes eu andava numa teoria. Eu andava bitolado em algumas coisas. Eu andava no ritual. Não tem pessoas que estão no ritual ainda? Vamos fazer assim, tem pessoas aí que estão lá, não conhecem, não têm o conhecimento do nosso Deus, estão fazendo coisa, tem que rezar tantos Pai Nosso, tem que rezar tantas, eles são bitolados. Eles até têm um conhecimento, mas não têm revelação. Amém, queridos? Vamos para frente. Agora sim vamos entrar na nossa introdução. Então vamos lá. Vamos falar sobre Lúcifer, Satanás, diabo, demônio, capiroto, chifrudo. Tem vários nomes, tinhoso, alguns corintiano, não, aí não, né? Mas ele tem vários nomes, vários títulos. Tem pessoas que ousam. O nome dele é esse. Não consegui achar nome para ele. Títulos, né? Então, isso. Então, existem muitos, vamos dizer assim, que identificam ele, mas não o nome. O nome dele é esse, o sobrenome é tal, não tem.
Tem pessoas que ousam falar isso, né? Deixa eu tirar minha oferta aqui para o Marcos pegar aqui. Então aqui, ó, o adversário tem muitos nomes e títulos, né? Então vamos lá. Lúcifer, portador da luz, o astro brilhante, né? Isso está na Bíblia, né? A gente vê isso lá. E aí está lá em Isaías 14, 12, diz assim: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse cortado cortado por terra, tu que habitas as nações, né? Satanás, opositor, aquele que se opõe, resistência contra. Diabo, adversário, o que separa e afasta. E os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra que não se salvem, para que não se salvam crendo, né? Isso está lá em Lucas 8:12, é as palavras de Jesus falando sobre o diabo, né? Que é aquele que tira a palavra, ele tira a palavra do coração daquela pessoa que não tem raiz em si mesmo, né? Não de nós não, a palavra está bem arraizada, está dando fruto em nós, amém, irmãos? Vamos lá. Demônio, espírito do mal. Segundo o cristianismo, um anjo que se rebelou contra Deus, que passou a lutar pela perdição da humanidade. Na antiguidade, contudo, o termo tinha outra conotação, referindo-se a um gênio que inspirava os indivíduos tanto para o bem quanto para o mal, né? E aqui nós vemos aqui também mais uma citação de Jesus, Mateus 17:18, que diz assim, ó: e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou, né? Então, nós vemos Jesus trabalhando e lutando contra as forças do diabo, sim, né? Uma força real ali, que atingiu o povo. Irmãos, eu tenho aqui os tópicos e os subtópicos, e não vou fazer aquela leitura, porque nós não temos nem tempo para isso, né? Então, eu vou tocar em cada tópico e subtópico, né, que eu puder aqui até o tempo determinado que eu tiver aqui, e aí nós vamos estar falando sobre isso, né? Então o primeiro tópico ali, ó, o livro de Jó e a natureza de Satanás, um ser espiritual. Aqui aprendemos que Satanás é um ser espiritual e que está na mesma categoria dos anjos. Eu acho que isso não tem dúvida para ninguém, né? Ele é um ser espiritual, né? Tanto que a nossa lição vai fazer uma referência da rapidez com que ele pode transladar alguma coisa e pode também estar na terra e de repente na presença de Deus para poder falar alguma coisa, né? E até, inclusive, hoje de manhã nós estávamos conversando com a Rita ali sobre a lição, e uma das coisas era assim, ó, esse ser espiritual, né? Por que Deus deixa o diabo entrar lá, né? Tem muitas pessoas que, não, ele deixava, agora não deixa mais. Depois que Jesus, ele não deixa. Não sei, né? Não tenho isso aqui, né? Não tenho isso na Bíblia, não sei se alguém tem uma referência disso. Mas o que se sabe é que o que tem na Bíblia é que ele foi lá, se apresentou junto com os filhos de Deus, possivelmente os anjos, e ali ele também, como uma pessoa comum, Deus fez uma pergunta para ele, né? Então, a gente tem essa curiosidade. Ah, mas será? Por quê? E até nós estávamos comentando com a Rita ali, chegamos a uma conclusão, que Deus deixa que ele esteja dessa forma, porque ele não representa perigo para Deus, né? Representa perigo para nós, né? Mas para Deus não, né? Deus não tem ele como inimigo, assim, diz assim, esse aqui ele é uma pessoa, ele é comandado por Deus, né? Deus manda, e se Deus quiser que ele realize alguma coisa, nós vamos ver aqui, que às vezes, mas será que Deus vai pedir para o diabo? Sim, foi o que aconteceu aqui, né? Com Jó. É claro que Deus deu permissão para ele, para que ele fizesse o seu intento, né? E nós vamos ver aqui mais um local aqui onde também ele teve a permissão, né? Então vamos lá. Na tentação de Cristo, podemos entender que Satanás tinha uma ação autorizada para tentar a Cristo. Ali também observamos seu poder ao transportar Jesus, como por mágica, a um alto monte, né? E depois ao pináculo do templo em Jerusalém, aonde ele disse, olha, se atira daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos Deus vai dar uma ordem para que você não tropece com teu pé em pedras. Então,
eles vão te socorrer e você não vai morrer lá embaixo, né? Então Jesus, claro, não aceitou isso, né? Satanás é um ser ousado. Isso a gente diz com conhecimento pela palavra de Deus. Ousado. Paulo diz, resistir ao diabo, é ele, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Ele é ousado, mas ele tem uma ação limitada. E nós vemos aqui uma passagem, Osias, que nós não vamos poder entrar muito, mas é uma coisa para a gente pensar. 1 Reis 22, 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Olha, um espírito de mentira que Deus colocou na boca dos 400 profetas lá, naquele tempo que o rei Acabe ia para a guerra. Deus queria dar um fim, queria acabar com o Acabe, e o Acabe acabou. Boa essa, né? E aí, diz que Deus perguntava, o Aias, o profeta, ele disse assim, vi uma reunião no céu, e Deus se levantou e disse assim, ei, como é que nós vamos fazer para dar um fim, né? Estou falando com as minhas palavras. Como é que nós vamos fazer para nós dar um fim no Acabe? Vamos acabar, eu não quero mais o Acabe vivo, quero que o Acabe morra. Aí diz que saía um e dizia assim, Senhor, vamos fazer assim? Deus dizia, não gostei. Outro, Senhor, vamos fazer assim? Não gostei. Outro, Senhor, eu acho que assim é melhor. Não gostei. Aí diz a palavra, saiu um espírito, nós entendemos que esse espírito é um espírito mau. É um espírito mau. E disse, Senhor, me autorize, eu coloco uma mentira na boca dos profetas. E eles profetizarão mentira. E aí nós induziremos Acabe a ir para a batalha. E lá, ele terá o seu fim. E Deus diz, tá aí, gostei. Olha que coisa, que interessante, não é? Um paradoxo contrário, né, Simone? Aquilo que é mais correto, Deus não permitiu aos anjos, aos anciões de dias, gostamos dessa palavra, anciões de dias, né? Talvez eles, Senhor, vamos fazer dessa forma? Não, Deus disse, gostei do que o demoninho ali falou, vou permitir que ele faça, vai lá, gostei dessa, olha, hein? Vai lá, e ele foi, e assim fez. Então vejam, que o diabo, quem sabe, não sei hoje, não é? Mas lá em Apocalipse diz que ele é o acusador, ele acusa os crentes em Jesus, 25 horas por dia, se é que existe 25. Né? Ele é acusador, não tem nada de, não vejo nada, é só acusação. E ele continua fazendo isso. Ok, queridos? Vamos para frente? Um ser criado. Agora, pois, aliás, o diabo é um ser criado, portanto não é autoexistente, foi criado. Nós sabemos da criação, não vamos entrar nesse detalhe. Satanás também tem uma ação limitada. Então nós entendemos que Satanás, ele não tem pleno poder naquilo que ele vai fazer na vida do crente. Osias, tem alguma coisa a dizer sobre a vida do ímpio? Como é que é na vida do ímpio a ação do diabo? Independente da vida do crente como na vida do ímpio, o inimigo ele é um servo. Ele tem a sua limitação também. Ele é um servo. Ok, beleza. Gostei dessa explicação, também acho. Um ser dotado de personalidade. No livro de Jó, entendemos que este ser espiritual é dotado de uma personalidade. Aqui ele assume atributos de um ser pessoal. Olha, que coisa interessante que a gente não para pensar nisso, só quando a gente está lendo, está examinando, para a gente parar para entender isso. Eu achei interessante isso. Quantas vezes a gente lê, né, essa conversa, este papo que o diabo teve lá no céu com Deus, mas a gente não para pensar que isso são características de ser humano. A racionalidade em conversa, essa conversa, a argumentação, que aqui, graças a Deus, eu estou sem a máscara,
esse terror da máscara que está trazendo tanta tristeza para nós, né? A gente não conseguir ver o rosto dos irmãos, mas se Deus quiser isso logo vai passar, né, irmãos? Nós já estamos rumando para um tempo melhor, né? A nossa Curitiba, graças a Deus, graças à oração dos crentes, né? Nós estamos numa situação assim bem boa, né? Claro, devemos tomar os cuidados do distanciamento social, continuar usando máscara, passar o álcool em gel na mão, mas graças a Deus estamos numa condição boa, né? Então, ele é um ser que ele argumenta, ele fala. Outra coisa interessante, ele tem conhecimento daquilo que acontece na vida do ser humano. Hein, Valdo? Ele sabe. Ele não é onisciente. Deus é onisciente. Também não é onipresente. Estar em todos, não está. Ele tem a sua ação limitada. Mas aí, olha só, aqui nessa narrativa, Deus pergunta para Satanás: ei, tem visto o meu servo Jó? Tenho. Talvez até porque Jó era uma coisa muito grandiosa naquele lugar, né? E é uma coisa que chamou a atenção de Satanás e chamaria a atenção de qualquer pessoa. Porque diz a palavra que ele era o mais rico do Oriente, né? Ele era o mais, então, ele era um homem e era muito sábio. Nós entendemos no livro de Jó que ele era um homem que sentava à porta da cidade, né? O sábio naquela época, a cidade tinha porta, tinha muros, né? Até para proteção. E Jó era um dos homens, logicamente, podia ter outros sábios, que se assentavam na porta da cidade e as pessoas vinham ali pedir conselhos a Jó, pelo tamanho da sua sabedoria, né? Então isso chamou a atenção também de Satanás. Um ser dotado de personalidade, né? Então vamos lá, ele fala, possui capacidade argumentativa, essa capacidade se torna mais evidente na tentação de Cristo, onde nós vemos ali também uma argumentação toda voltada ali ele sabia o tempo, o momento, aproveitou-se de Jesus achando, não, ele é humano, ele está com fraqueza, ele está com fome, a fome debilita, quando a gente entende que quando você está com fome e com sede, você não consegue raciocinar direito, e foi exatamente este momento que Satanás aproveitou para tentar a Jesus, né? Então, nós vemos ali todo um planejamento, primeiramente, de Satanás, né? Não olhamos ele como uma besta fera, que não pensa, não, ele pensou, ele esperou o momento certo, ele pensou nas consequências, ele entendeu da fisiologia humana, né? Ele entendeu do que Jesus poderia estar passando, daquela necessidade, daquele problema, daquela restrição. Está com sede, está com fome, né? Não está com os pensamentos corretos, porque a pessoa quando está com fome e com sede, ele não pensa direito, né? Se enganou, Jesus estava pensando certinho, né? Ok, ele possui conhecimento, ele sabe o que se passa na terra, ele conhece o que se passa com o homem, ele é um ser pensante, ele entende o comportamento humano, né? Aí Paulo vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Né? Então veja, quando nós ouvimos esse versículo, Macedo, muitas vezes não nos soa como nada. Mas quando nós entramos no detalhe de Satanás, nós entendemos quanta importância tem se revestir da armadura de Deus. Hein? E quando nós falamos em se revestir da armadura de Deus, Simone, nós falamos de pessoas conscientes. Né? Conscientes daquilo, a pessoa estrategista, o crente que tem estratégia. O que é o crente que tem estratégia? É aquele crente consciente. Se ele está se revestindo das armaduras de Deus, ele tem consciência que ele tem um inimigo. E que essa aqui é a única forma que ele tem para resistir ao inimigo. Tem muitas pessoas que saem por aí e que andam por aí sem armadura. Então o crente fiel, o crente que tem conhecimento de Deus, crente que ora, crente que busca, que vive uma vida na dependência de Deus, tem que entender o momento de se revestir com a armadura espiritual. Amém? Está dando para entender, Jair?
Eu estou conseguindo transmitir aquilo que a lição pede? Então tá, vamos para frente. Vamos lá, vamos lá? O que mais? Perguntas. Como o livro de Jó mostra Satanás? Isso é uma pergunta que está na nossa lição. Como o livro de Jó mostra Satanás? O livro de Jó não procura provar a existência de Satanás, mas o mostra como um ser real. Olha só, não dá muita bola para ele, não dá muito crédito para ele, mas diz assim, ó, ele é um inimigo. Ele é um ser real. Ah, nunca vi Satanás. Uns dizem que tem chifre, outros dizem que tem rabo, outros dizem que tem o pé fendido, outros dizem que ele é vermelho. Mas eu nunca vi. O livro diz, ele é real. E nós, crentes, entendemos isso. Inclusive, o crente espiritual, e eu sei que existem muitos crentes espirituais aqui, inclusive o nosso aluno da Escola Bíblica Dominical que está em casa assistindo lá pelo seu tablet, pelo seu computador, pelo seu smartphone, também entende isso, que quando o crente é espiritual, ele entende a armadilha do diabo, ele entende a ação do diabo. O que aconteceu? Isso foi um laço do diabo. Hein, gente? Santa Ceia. Semana da Santa Ceia. É aquele vizinho que nunca fez um som alto no dia que você vai tomar ceia. Ele passa a noite inteira no tush-tush. Paulinho, você deu risada, né? Não, isso aí é... Ei, amanhã eu vou tomar ceia. Vou sair ali, vou xingar o vizinho. Ei, crente, calma aí, ó. Vai orar. Isso aí é laço do diabo. Ele não pode atingir você, não pode pegar o teu filho, não pode usar a tua esposa, ele usa aquele que não tem Cristo. E aí o crentão chega lá, não, estou dentro da lei. A lei diz que não pode ter som alto, vou lá quebrar o pau. E daí no outro dia vai pedir perdão, vai para a ceia. Então é assim. Muitos de nós sabem disso. Macedo, é assim ou não é? Fala alguma coisa aí, abençoado, você está tão quieto, está tranquilo? Então, beleza, vamos lá. Mas você está quieto hoje em dia, que ele fala mais, hein? Vamos lá, vamos para frente, que nosso tempo está curto. Até que horas isso que eu posso ir? 10, 15. Então, está muito curto. O livro de Jó e as obras de Satanás, esse é o ponto 2. O ponto 1, dor e sofrimento. Aqui vemos o poder de Satanás na sua forma mais perversa. E também temos um conhecimento de quais áreas ele pode atingir. E esse conhecimento só é possível através desse livro, ímpar, que nos dá essa noção tão clara disso, o livro de Jó. Áreas: financeira, perca do patrimônio. Olha só, ele infligiu isso, claro, usando pessoas, usando situações, usando até mesmo as condições climáticas, e atingiu aqui o financeiro do patriarca Jó. E nós, como eu disse, já sabemos bem a história. Física, morte de seus filhos e filhas. Olha, quando nós começamos a pensar assim, dá uma vontade de orar um pouquinho mais, Não dá, Macedo? Dá vontade da gente consagrar um pouquinho mais. Dá vontade da gente se agarrar com essas armas que Paulo falou, irmão, e ficar muito firme. Aqui ele acabou com os filhos de Jó. 7 filhos e 3 filhas, é isso? Morreram. Pensa. Aí as pessoas, às vezes, eu fico pensando na mulher de Jó. A mulher disse, ei, homem, amaldiçoa esse Deus aí. Morre também. Mas a mulher, não, calma lá, ela também teve a perca, não foi somente Jó. Jó, coitado, era o Jó, Mas ela também perdeu muito. Então, o psicológico de uma pessoa não é igual ao psicológico de outra pessoa.
ela sofreu mais porque a paciência era de Jó e não dela, né? Aí, ó, matou a pau, mestre. O mestre é o mestre da sabedoria, viu? Quem é sábio sempre tem um mestre, né? Então, olha aí, ó. É isso mesmo, Jó, que era o homem que tinha, né? Outra área, psicológica. Olha, o diabo atinge a área psicológica. Aqui nós vemos doença e isolamento, hein, Simone? Doença e isolamento. Pele por pele. Olha, o diabo, ele é ousado, né, Osias? Ei, senhor, ô diabo, e daí? Deu errado a tua primeira investida aí, o que aconteceu? Você não falou que ele ia blasfemar? Perdeu. E agora? O que deu? Ah, Senhor, peraí, calma lá, ainda não acabamos. Diz assim, ó, beleza, ele perdeu, mas ainda tem saúde. Olha que sujeira deste inimigo, hein? Que inimigo ousado, sujo. Pele por pele. E tudo o homem dará pela sua vida. Claro que nós amamos a vida. Claro que nós amamos a saúde. Mas Jó, ele era um homem que estava preparado. Veio a doença. O inchaço. O corpo ficou com cheiro desagradável. Ferida desde a planta dos pés ao alto da cabeça. A dor era tanto, sentou-se na cinza, pegou um caco de telha, começou a raspar aquela, olha, isso já é uma insanidade, né? Hein, Miriam? Uma insanidade do homem, pegar um caco de telha, um homem que era um homem rico, um homem cheiroso, que usava perfume do Boticário. Ah, não, Boticário não tinha. Usava perfume, ungüentos, banho com pétalas de rosa. Olha, já estou devagando, daqui a pouco o irmão pergunta, onde é que você leu isso, irmão? Estou frito em voxeu. Mas deixa eu imaginar, né? O homem era rico, né? Diz que nada se cria, tudo se copia. Se hoje tem, de repente tinha naquela época. Pois não, irmã? Pode falar, minha querida. Olha, veja só. Veja, muito interessante, irmã, muito obrigado por essa colocação que nós devemos guardar, uma coisa que eu mesmo não tinha pensado nisso, irmã. Realmente, homem, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ah, você quer amaldiçoar Deus? Então vai morrer. Por quê? Porque morreu mesmo. Se uma pessoa tem a capacidade de amaldiçoar a Deus, de blasfemar contra Deus dessa forma, ele já está morto. Pode falar, Osias. Por incrível que pareça, ninguém consegue ver doçura, pena e amor nas palavras dessa mulher, né? Exatamente. Então, muitas vezes, uma vez eu convidei um amigo meu chamado Paulo. Ele é muito polêmico na Bíblia, né? Muito polêmico. Então, e era lá em cima ainda o culto, e eu falei sobre a mulher de Jó, né? Então eu falei exatamente isso, digo, a gente olha muito para Jó, mas não olha para a mulher dele. A mulher dele é sempre aquela criatura repugnante que disse, fez isso. A mulher não devia. Ei, peraí, olhe para o lado psicológico dessa mulher. Essa mulher está destruída. Essa mulher está com um problema muito sério, e ela fala com verdade. Diz, olha, não tem mais o que acontecer. Tem pessoas que seguram as pontas, Danilo. Tem pessoa que não consegue. Tem pessoa que quando ele pensa na prova, ele já está desmaiando. Tem pessoas não, que quando ele vê o negócio, ele tem aquela calma naquele momento, de repente ele desaba depois. A mulher dele disse, ei, acabou, né? Não tem mais como consertar esse negócio aí. Não tem mais como consertar isso. A coisa desandou. Pode amaldiçoar esse Deus e morre porque acabou para nós. Mas a tranquilidade e aquilo que Deus tinha colocado dentro do coração de Jó, era uma coisa que ele tinha uma certeza tão grande no Deus que nós servimos. Irmão, irmã, talvez esteja passando por uma luta, uma dificuldade.
Talvez esteja olhando para o problema e dizendo assim: ei, não dá mais, acabou. Não acabou, viu? É o começo de coisas boas. Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar a tua casa. Nós vivemos de vitória em vitória. Nós vivemos na bênção de Deus. Talvez seja o caroço hoje, mas vai ser o fruto do amanhã, pode ter certeza. Amém, queridos? E vamos para frente, né? Acusar, né? Um inimigo ousado se valeu do testemunho do próprio Deus para tentar aniquilar a fé do patriarca e a sua convicção no Deus Todo-Poderoso. Olha só, ousado, né? O próprio Deus, quando Deus disse: olha, tem visto meu servo, ei, já reverteu a situação. Ele é ousado e ele é astuto, né? Então, ele já reverteu a situação. O apóstolo dos gentios vai dizer com conhecimento de causa. Aliás, Pedro, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É Pedro, né, Osias? Tentar. Podemos ver com riqueza de detalhes o levante que o diabo fez para destruir os bens do patriarca. Levantou os caldeus e os sabeus, que não eram inimigos de Jó, até porque ele era homem pacífico. Aí, lembro da oração que Jesus nos ensinou: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu não me lembro qual foi o pregador que um dia ele disse essa palavra aqui em cima, ou se foi numa escola dominical. Ele disse: irmãos, quando nós sairmos de casa, vamos pedir assim para Deus: livra-nos do mal. Osias, isso foi como uma flecha no meu coração. Eu adotei isso e eu faço essa oração todos os dias, porque eu compreendi, Deus fez eu compreender que só Ele pode nos livrar do mal. Então, sempre na minha oração, Macedo, eu oro de manhã e digo: Senhor, livra-nos do mal. Esta é uma englobação. Jesus disse: engloba-se tudo, porque só quem pode nos livrar do mal é Jesus, é Deus. Amém, queridos? Vamos lá? Pergunta: além de ser um ente espiritual, de que o diabo é dotado? Pergunta da nossa lição, né? Eu vou responder porque nosso tempo está curto. Além de ser um ente espiritual, o diabo também é dotado de personalidade. O que é personalidade? Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam o padrão e é um processo único em cada ser humano. Olha, né? Essa personalidade dele diz que também ele é único. Ele tem essa personalidade dele, ele tem essa característica dele que é dele. É uma coisa de Satanás. Acusar é uma característica dele. Nós até às vezes mudamos, né? Quantas vezes nós mudamos, né? Eu pensava assim, e eu dizia isso quando eu era jovem, eu falava assim, agora não falo mais. Beleza, mudou, né? Mas o diabo, ele está sempre acusando, fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. Ele não muda, a personalidade dele não muda. É sempre o mesmo, ok? Vamos lá, parte final, Osias, estou quase acabando aqui, Osias. Quase acabando e estou contente porque eu estou aqui a poucos passos para a gente findar essa lição tão gostosa, né, Simone? Uma lição boa, eu gostei dessa lição. Achei que seria assim quando o Osias me deu o tema dessa lição aqui. Eu digo: meu Deus do céu, o Osias também está louco, né? Mas beleza, ó gente, que lição gostosa, que lição boa de se estudar, uma lição que tem conteúdo. Osias, eu fiquei perdidinho naquela lição lá do tabernáculo, homem de Deus. A gente falava sempre a mesma coisa, não tinha como sair do lugar, Jair. Você arrodeava e falava sempre a mesma coisa, não tinha, você não conseguia buscar assunto daquele negócio lá. Mas essa aqui é... E olha, não é dizer: mas então quer dizer que o irmão gosta de falar do diabo. Não gosto não. Quer dizer que o diabo tem assunto, né? De Deus não tem, do tabernáculo não tem, mas do diabo tem assunto. Não, irmão, não é assim não. É um assunto que é um assunto polêmico e tem muitas fontes, né? Então a gente consegue pesquisar bastante. Ok, terceiro ponto, o livro de Jó e o acaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás. Acaso aqui, no sentido figurado, é definido como
queda e ruína. Acaso é queda e ruína. No livro de Jó, 3 coisas podemos constatar com clareza, ok? Primeiro, que Deus dá vitória para aqueles que são seus. Que o silêncio de Deus não significa que Ele está alheio ao que se passa na sua vida. Olha que coisa interessante, irmão. Silêncio de Deus, não é assim, ó. Quantos pregadores, pregadoras, né? A gente diz, mas olha, irmão, estava numa prova, mas Deus estava em silêncio, Deus não falava nada. Eu ia na igreja, não tinha profecia. Eu ia na igreja, a palavra não vinha para mim. Deus está alheio ao fato. Deus precisa estar todo dia lá para você. Ei, estou aqui, ó. Fica tranquilo aí, vai lutando, aí vai sofrendo, que daqui a pouco... Não. Aí Deus diz, o posicionamento de Deus é esse. Ei, você confia em mim? Você confia que eu posso levar isso avante? Você confia que eu posso dar vitória na tua vida? Você confia que eu sou o Deus que realmente você conhece aqui pela Escritura? O Deus que pode te dar vitória? Se você confia, confia. Se você não confia, ou você está fora ou você está dentro. Então, Jó, ele não teve essa revelação de Deus todo momento, falando, dizendo, faz. Não, mas ele se manteve firme. Se manteve firme no quê? Naquilo que você tem de conhecimento. Né, Osias? A gente tem que ter esse conhecimento, né, Osias? Tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa coisa, vamos dizer assim, depósito. Depósito. Não, depósito de oração, depósito de... Não, ei. Talvez não tenha assim, né? Tipo uma conta bancária, né? Agora me dá aí, ó, 30% daquilo que eu tenho aí depositado contigo. Senhor, não tem isso. Mas assim, ó, vida com Deus. Vida com Deus. Ei, eu sou conhecido de Deus. Conheço a Deus. O diabo também, ele é danado, né? Ei, Satanás, viemos aqui para te expulsar. Ah, é? Em nome do Jesus de Paulo. Fala de novo. Como é que é? Em nome do Jesus de Paulo nós te expulsamos. Tá, conheço quem é Paulo. Também sei quem é Jesus. E vós quem sois? Eita, mundo bom. Então, nós temos o Satanás. Ele tem essa coisa. E nós também, nós temos que ter o quê? Depósito. Os meninos não tinham. Os meninos se emocionaram. Ouviram Paulo. Viram ele expulso. Foram lá. O diabo tinha conhecimento. Eu conheço Paulo. Menino bom, pregador, servo de Deus. Não dá para tocar nele sem falar com o homem lá. Jesus também, nem se fala. Nem vamos falar no assunto. Mas vocês... não me conhece e também não conhece a Cristo. Então, vou bater em vocês, vocês vão apanhar. Vou ensinar vocês, tá? E a história também todo mundo já sabe, né? Vamos lá. Que por mais astutas que sejam as armas de Satanás, o controle da guerra está na mão do nosso general, que é Cristo. Amém, irmãos? Por mais difícil que esteja a luta, lutando, pelejando, o nosso general é Cristo. Nós estamos na peleja, nós estamos na batalha, e a vitória vai ser nossa, e nós vamos passar por cima. Josué e Caleb, não podemos entrar nessa terra, essa terra tem gigante, nós somos como formiga aos olhos desses homens, vão matar nossos filhos. Se Deus diz que é para nós entrar, vamos entrar. Se Deus falou que é para nós entrar, nós vamos comer essa gente como se fosse pão. Vamos passar por cima deles. Caleb. Eu tinha 40 anos quando eu recebi a promessa. Hoje, sou um homem de 85 anos. Mas a minha força é a mesma. Porque eu não vivo na minha força, eu vivo na força do Senhor. Quantos vivem na força do Senhor aqui nesta manhã? Oh, glória a Deus, aleluia. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Não é o objetivo do livro engrandecer Satanás, nem tampouco subestimar seu poder.
A partir do capítulo 3 do livro, Satanás não é mais citado. A partir de então, conseguimos entender que os propósitos de Satanás não prosperaram na vida do patriarca. Ponto 2, e último ponto aqui, já estou entregando. Jó e o testemunho de Deus. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Aleluia! Que glória, né, meus irmãos? Está passando pela luta? Está passando pela prova? Fique ao lado de Deus. Deus vai te dar sempre mais do que aquilo que você perdeu. Amém, queridos? Osias, é com você agora. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina os teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Você está alegre nessa manhã? Veja quantas pessoas estão perdendo. Ô Hélio, eu fico pensando nas pessoas que são vencidas na vida, derrotadas na vida, fracassados na vida, por não conhecer a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor. Bom, eu não vou falar nada porque não tem que falar nada, né? Aliás, eu tinha que falar 3 horas aqui, né? Mas como o tempo não permite, né, Hélio? Você, como sempre, Deus te abençoe, o seu ministério sempre. Eu louvo a Deus pela vida de cada professor que Deus tem colocado aqui nesse púlpito para nos ensinar. Deus tem usado eles de forma plena e maravilhosa. E Jó é uma saga tão intensa que cada capítulo é uma coisa à parte, né? Então, se a gente for falar qualquer coisa aqui, eu já entro na esfera do outro professor e eu quero deixar você em suspense. Porque domingo que vem vai ser uma outra aula daquelas que, se eu fosse você, eu não perderia. Tá bom, meu amado irmão? Só assim, a guisa de resuminho aqui, eu tenho um minutinho aqui, sobre a realidade de Satanás, né? O irmão Hélio pontuou muito bem. Tem aquela pessoa que diz, eu piso em cima, né? O diabo não é de nada, eu ignoro. Não dá. É claro que ele foi um ator de 5ª categoria, ele foi um ator coadjuvante na história de Jó. Jó não deu moral para ele. O negócio de Jó era Jó 19:25. Eu sei que meu Redentor vive, né? O negócio de Jó era com o Redentor, não com ele. Ele foi praticamente ignorado. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não ignoramos seus desígnios, seus ardis, as suas artimanhas. O inimigo é sujo, ele é astuto, né? Então o crente não deve nem menosprezar e nem exaltar demais a pessoa desse ser, mas ele é real, é inimigo do povo de Deus, está aí agindo na terra. Alguém diz que o diabo está preso, o diabo está solto no mundo agindo. Ok, meus amados irmãos? Então, demonologia é uma doutrina à parte, né, Hélio? Meus amados irmãos, a nossa vida é feita de emoções, né? Nós temos os altos e baixos, nós nos alegramos e nós choramos. E hoje eu estou triste um pouquinho, porque nós vamos despedir de 2 pessoas que nós não gostaríamos que fosse feita essa despedida. Queria pedir que a irmã Anitta viesse até aqui à frente. Irmã Anitta e irmã Vanessa. Está podendo andar, irmã Anitta? Gostaria de pedir que a irmã Simone Chile também viesse até aqui. Simone e a irmã Fátima. Tem ali, Simone, perto ali tem uma sacola ali com as coisas ali. Tem uns mistérios aí dentro aí. Essas 2 servas do Senhor estão indo para Chapecó. E eu já profetizei que elas não vão ficar muito tempo lá, não.
Recebe mesmo, é você receber, porque... E a irmã Vanessa e a irmã Anita têm congregado aqui durante muitos anos e tem sido uma bênção na nossa IBD, na nossa vida, para a igreja também. E nós não poderíamos deixar vocês ir para lá sem uma lembrancinha nossa da IBD. Você quer falar alguma coisa, Vanessa? Deus nos dá 3 famílias. A família que a gente nasce, a família que a gente constitui e pessoas que Deus coloca na nossa vida, a quem a gente aprende a amar e a gente chama de irmãos. Deus nos dá 3 famílias. A família onde nós nascemos, a família que nós constituímos e a pessoas que Deus coloca em nossas vidas e nós aprendemos a amar. E a família do SIC foi muito especial para o nosso coração. A gente leva cada um de vocês no coração. E é como o pastor disse, ele profetizou que a gente volta. Então, no tempo do Senhor, a gente volta. E nós vamos levar cada um de vocês no nosso coração. A nossa família, ela se despede com uma saudação que diz, carinho em seu coração. Carinho significa cuidado. E o coração, pela fé que professamos, é o templo do Espírito Santo. Carinho em seu coração significa Deus te guie. É essa nossa oração para cada um dos membros do SIC. Amém? Os irmãos querem louvar a Deus pela vida da irmã Vanessa, pela vida da irmã Anita. Pedir que a Simone entregue, ali tem da IBD, tem da... Eu acho que tem essa sacolinha aí para a irmã Anita. Aí depois lá em casa vocês brigam lá e você vê quem pertence ao quê. Aí esse é da IBD também, em nome de toda a escola dominical, Deus abençoe. A irmã Fátima também quer entregar uma lembrancinha para a irmã Anita, para a irmã Vanessa. Nós louvamos a Deus pela vida das irmãs. Deus abençoe. Glória a Deus. Fica um pouquinho, nós vamos orar por vocês também. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada aqui importante, né? Hoje à noite um grande culto de adoração ao nome do Senhor. Os irmãos estejam presentes, vai ser uma bênção. Estou com um negócio na mente que eu não posso esquecer. O que é? O irmão Geraldo está melhor, o irmão Geraldo Sérgio está melhor, está em casa. Ele está recebendo só visita pastoral, porque tem que descansar bastante, repousar. Mas ele mandou um abraço para toda a igreja. Ele está com saudade da escola dominical. A irmã Lídia também está cuidando dele ali, o Murilo. É uma bênção aquela família na nossa vida. Nós continuaremos orando pelo irmão Geraldo Sérgio. O irmão pastor Vilmar não está habilitado a estar entre nós, né? Por motivo de saúde. O pastor Vadeci tinha um compromisso também. Mas hoje à noite estaremos aqui para adorar o nome do Senhor, nosso Deus. Eu gostaria, olha, veja que coisa importante, a minha cabeça está trabalhando aqui em 15 áreas aqui. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que ser mais centrado. Quero pedir que a irmã Márcia e o irmão Ronaldo viessem até aqui à frente. Ou só o Ronaldo? Os dois, né? Tem que ser os dois. Eles estão assumindo a tesouraria da nossa EBD. A gente sempre ora, né? Porque são pessoas que trabalham com a gente. É um departamento que precisa ter pessoas sempre que amam a IBD. Esse casal tem amado a escola dominical. E nós louvamos a Deus pela decisão dos irmãos. Eu fiz um convite a eles deram a resposta positiva. E eu fiquei muito feliz mesmo. Depois eu passo o tamanho da encrenca para vocês. Tá? Mas é coisa simples. A gente trabalha sempre junto, né, irmã Vanessa? E sempre organizado. A IBD é um departamento bem organizado. Vocês não vão ter dor de cabeça, vocês vão ter alegria nos ajudando nesse trabalho. Então a irmã Vanessa está passando para vocês, e estaremos orando nesse momento por todos vocês, para que vocês tenham aí uma boa estadia entre nós, na diretoria da escola dominical. Então vocês fazem parte da diretoria, das reuniões da IBD, sempre o tesoureiro é bom estar presente, para estar antenado do que está acontecendo, e nós vamos louvando a Deus pela vida de cada um de vocês. Estou esquecendo mais alguma coisa, gente? Edmar? Não, né? Acho que dei todos os avisos, gente. Não sei, tem uma coisa na minha cabeça que eu estou querendo, parece que estou esquecendo, mas acho que não. Eu sou assim mesmo. A minha cabeça dá 1000 por hora, mas está tudo certo. Só avisando aos irmãos que as visitas continuam aí, as classes estão sendo visitadas, tem dado frutos maravilhosos. Quero parabenizar os professores, a iniciativa deles, um trabalho lindo que está sendo feito. Eu não consigo acompanhar todas as classes, todas as faixas etárias, mas ontem eu pude acompanhar algumas classes.
E o Senhor nos deu experiência, viu, Hélio? Aquilo que você estava testemunhando aqui foi uma coisa tão linda. Estava a irmã Marisete, que está aqui presente, ela pode testemunhar. A irmã Bruna, a irmã Rosana, a visita que vocês fizeram aqueles alunos lá da Fazenda do Rio Grande. Irmão, nós não estamos deixando nenhum aluno de fora, porque os pequenininhos não podem estar entre nós aqui, eles não podem ficar esquecidos. Então, a escola dominical está chegando até eles de uma forma simples, mas está sendo bem gratificante. A alegria do Senhor tem renovado os irmãos e o Senhor tem dado vitória. Então, os irmãos orem para esse projeto. Nasceu no coração, não nasceu no coração do irmão Osias, nasceu no coração dos irmãos da EBD. Uma coisa interessante, né, irmão Jair? Nós conversando e a coisa foi acontecendo e Deus está dando, e já estamos vendo frutos maravilhosos entre os adolescentes, entre os juniores, entre as criancinhas. Falta algumas classes para se reunir com as professoras ainda para organizar como é que vai ser feito os presentes. Mas é uma coisa maravilhosa da parte do Senhor. Eu estou muito feliz por isso, viu, irmã Márcia, irmão Ronaldo. Deus tem feito coisas maravilhosas por nós. Vamos nos colocar em pé, meus amados irmãos. Quero convidar aqui o presbítero, irmão Edmar, para estar orando por nós, dando a bênção apostólica. E hoje à noite, um grande culto, não esqueçam. Irmão Edmar, ore pela irmã Vanessa, pela sua ida lá para Chapecó. Ore pelo irmão Ronaldo, pela irmã Márcia. Ore pela IBD e ore por nós. Pai do Senhor, queridos, vamos orar então, né? Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Senhor, venha abençoar grandemente essa escola dominical, como o Senhor já tem feito. Abençoe a vida das tuas filhas, Senhor, que estão indo de mudança, que o Senhor possa abençoar a vida deles ali, Senhor. Estende as tuas mãos sobre eles, sobre a vida do novo casal, da Márcia, do Ronaldo, que está entrando nesta peleja da escola dominical, juntamente com o pastor Osias. Abençoe a vida deles, Senhor. Dê desejo no coração deles para fazer essa obra com todo prazer, com toda alegria, com toda satisfação, porque a obra não é nossa, Senhor, a obra é tua, e nós queremos estar na tua presença todos os momentos, meu Pai. Deus, nos dá um domingo abençoado, um almoço abençoado a cada um dos teus filhos, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Estenda tuas mãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos, e todos nós dizemos amém. Deus abençoe a cada irmão.